Olá, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do podcast O Campo Chama, o podcast oficial da Copérgia. E hoje vamos falar sobre a importância de uma boa semente, retorno econômico, rentabilidade e produtividade. Mas antes de eu chamar os meus convidados especiais, vamos destacar os nossos patrocinadores: Syngenta, NK Sementes, Fecoagro, Iara, BASF, Corteva, FIDA e Niorg. Muito obrigado a essas empresas por participarem com a gente neste projeto. E agora sim, estamos recebendo neste episódio 2 grandes profissionais, ambos engenheiros agrônomos, que vão compartilhar com a gente tudo sobre uma boa semente para render produtividade sem dores de cabeça. Eu estou falando de Jean Isidro de Borba, engenheiro agrônomo da Copérgia, gerente agora da Unidade de Beneficiamento de Sementes, a UBS, e junto com ele, o engenheiro agrônomo Douglas Jorge de Oliveira, coordenador do projeto Grãos da EPAGRE. Olá, Jean, seja muito bem-vindo e já agradecemos por aceitar o convite, de estar aqui com a gente, falando das novidades da semente, tanta importância que tem nesse mundo agro, Olá, Aline. Olá, Douglas. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E com certeza, vamos falar aqui hoje sobre sementes certificadas de arroz. Vamos dizer assim que é um dos pontos aí na cooperativa, que somos referência em qualidade. Vamos discutir alguns pontos técnicos, financeiros, como você mencionou, mas também prático do nosso dia a dia no campo. Legal. E também recebemos aqui o Douglas, então, outro grande profissional para falar sobre o seu conhecimento na parte de arroz. Seja bem-vindo, Obrigado também por aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Eu agradeço, Aline, agradeço o convite de estar aqui. Boa tarde, Jean, tudo bem? Realmente, a gente poder ter a oportunidade de divulgar informações que ajudem o produtor a tomar a decisão. Acho que esse é o principal motivo da gente estar aqui hoje. A gente trazer o conjunto de informações que tanto a pesquisa quanto a parte da extensão rural, assistência técnica lá no campo, observar todas as experiências que a gente vê o agricultor desenvolvendo, coletar as melhores práticas em relação à lavoura, e aqui a gente poder produzir um material, produzir essa conversa que ajuda o produtor a tomar boas decisões no desenvolvimento da lavoura. Hoje em dia a agricultura está tão focada em eficiência, em busca de eficiência. É necessário ter eficiência. Os ineficientes estão tendo muita dificuldade de se manter na atividade. Então o produtor que tem a oportunidade de acessar uma informação como a que a gente pretende partilhar aqui de bom coração hoje à tarde, vai fazer com que ele tome melhores decisões. Esse é o que a gente espera. Que legal, é isso mesmo, Douglas. E Douglas, então, para a gente começar, o que são sementes certificadas e por que elas são tão importantes para a agricultura? Bom, Aline, a semente certificada ela é uma semente que foi obtida dentro de um processo legal de produção de semente. Então, existem toda uma normativa, um conjunto de leis e práticas que regem a produção de semente. E isso tudo é feito para que a gente tenha a garantia de que a semente que está sendo produzida ela entregue qualidade para o produtor. Certamente, o desempenho que a gente tem no campo hoje, de produtividade, os índices de produtividade que a gente alcança na lavoura de arroz hoje, só é possível a partir de todo o desenvolvimento da produção dessas sementes certificadas. Então, assim, ela traz garantia para o produtor, tanto da qualidade da semente, quanto dos processos que foram adotados. Isso tudo é feito, é coordenado, na verdade, pelo Ministério da Agricultura, que delega a parte da certificação e então todos os lotes de sementes que saem, eles têm um procedimento para que eles possam ser aprovados e chegar então à comercialização. Então o produtor que faz uso da semente certificada, entre outras coisas, ele está tendo uma garantia certificada pelo Ministério da Agricultura de que aquela semente cumpriu toda a legislação necessária para que se obtenha, então, sementes de qualidade. Legal, tem todos os testes, tem tudo certinho, então, E assim, certificada, legal. Quais os principais riscos que o produtor corre de não usar semente certificada, já? Bom, a gente já começa pelo próprio nome, Semente não certificada, não certificada. Então, ela é uma semente que foi feita de qualquer forma, em qualquer campo qualquer, que não teve um acompanhamento, uma vistoria, uma certificação, Então, isso podemos trazer inúmeros problemas, para dentro
da nossa propriedade. Então, podemos ter uma semente ali com uma baixa germinação, né? Não temos esse acompanhamento. Podemos ter presença de plantas daninhas junto com essa semente, principalmente as proibidas, que é o arroz daninho, o arroz vermelho, que nós chamamos popularmente no campo, né? Podemos também ter outras espécies, né, junto. E a gente não vai ter um padrão, né, que a gente gostaria de ter nas sementes para semear a próxima safra, né? E bom, Aline, como o Douglas falou, a semente certificada, ela nos entrega todos esses pontos, né? E bom, e a semente, ela é feita no campo. Então, se a gente já não tem tudo isso lá no campo desde o início do plantio da semente, então imagina os outros processos que a gente tem até chegar na certificação, né? Então, existe um risco de sim usar sementes de sacaria branca hoje nas propriedades. Acho que é interessante a gente comentar, assim, a gente fala dos processos, né, para a obtenção da semente certificada. Acho que é bom a gente comentar um pouco sobre eles, né? Então, desde a escolha do campo, da lavoura que vai se dedicar à produção de semente, esse é um processo dentro da certificação. Então, esses campos, essas lavouras, elas são medidas por GPS. Cada campo ele é inscrito no Ministério da Agricultura, né? Então, se tem um rastreio desse campo. Cada campo ele é processado, analisado e armazenado de forma a ter rastreabilidade. Então, quando eu pego uma semente, eu comprei uma semente, dentro daquela sacaria que vem, aquela embalagem que vem a semente, vai ter um lote. Naquele lote, tu vai poder se remeter, fazer uma rastreabilidade a qual lavoura, qual produtor, qual campo que deu origem àquela semente. Então, todo o processo é rastreável. Então, a semente sai do campo, que é certificado, ele vai por uma unidade de beneficiamento, onde a secagem ela é minuciosamente acompanhada, a estocagem dessa semente ela vai para silos e para unidades de armazenagem específicas para cada cultivar, para cada semeadura, né? Depois essa semente, depois do processo de armazenamento, ela vai para uma linha de beneficiamento de sementes, onde através de um processo altamente especializado são melhorada a qualidade do lote da semente. Então, semente é diferente de grão. Quando a gente faz uma lavoura de grão, todo o grão que sai da lavoura, se ele tiver condição de ser beneficiado e virar um grão que cabe dentro do saco, tudo ok. Mas o mesmo não vale para a semente. Dentro do processo de produção de semente, no beneficiamento da semente, a gente tira, faz uma seleção daqueles melhores grãos, e aí sim ele vira uma semente. Então, é um processo bastante especializado, temos vários equipamentos dentro de uma linha de beneficiamento que vão selecionando só as melhores sementes para virar. Então, isso vai garantindo que a semente ela tenha os melhores índices, principalmente de fisiologia, de vigor, para que a semente tenha qualidade. Por fim, né, cada lote que é gerado, acho que, se eu não me engano, o tamanho máximo do lote é até 30 mil quilos, né, não pode ter mais de 30 mil quilos. Então, cada lote gerado, ele é analisado individualmente por amostragem. Então, todos os lotes de sementes têm que ser amostrados. Eu estou fazendo esse movimento que é o calador, né? Como a gente obtém as amostras de cada lote desse daí. Essas sementes que foram coletadas, elas vão para um laboratório para serem analisados com relação à germinação e à presença de sementes que são proibidas, no caso o arroz vermelho é uma delas, né? Carnevão também, né? o Equinocloa, Jaú, dependendo onde estão nos escutando hoje aqui nesse podcast, vai para a internet, vai para qualquer lugar. Sim. Então o nome científico é o Equinocloa, né? O gênero, mas cada região chama com um nome bastante local. Então, entre outras coisas, a própria sanidade, né, a qualidade, a presença de patógenos na semente também é avaliada. Então, isso tudo garante, né, o produtor ele só vai ser aprovado o lote se ele conseguir passar por todos esses testes. Né? Então, é isso que garante ao produtor que adquire uma semente certificada de que aquela semente tem desempenho, ela tem qualidade, ela tem pureza, ela não tem a presença do arroz vermelho, ela tem bons índices de germinação e também de sanidade, então é isso que vai levar para ele depois um bom desempenho. Certo.
Então, assim, né, Douglas, resumindo isso, a qualidade, a semente certificada tem todo esse processo, né, tudo minuciosamente, né, para garantir essa qualidade final, né? Então, é isso que garante a boa genética sanitária da semente. Então, né, o produtor que vai usar tem a garantia disso, né? Não... É isso. O processo de certificação é exatamente isso. Quando a gente compra, por exemplo, eu vou comprar um carro novo. Esse carro, durante o processo de produção, né, desenvolvimento do modelo, ele tem que passar por vários testes, né? Durabilidade, testes de impacto para ver como é que é o comportamento do carro em caso de algum acidente. Então, cada etapa dessa tem um certificado que garante que aquele veículo passou pelo processo. A mesma coisa vale para a semente. Então, quando tu tem um certificado, está sendo garantido que aquela semente, né, à luz do conhecimento que nós temos hoje, né, da ciência, aquela semente passou por um processo e ela vai trazer ganho de desempenho para o produtor que utilizar ela, né? Legal. E a gente falando de produtividade, rentabilidade, né, de forma prática, assim, quais são os ganhos, né, de produtividade que podem ser observados com o uso de sementes certificadas com o produtor? As pesquisas nos mostram, né, que podem ser observados ganhos entre 10% e 15% de produtividade entre uma semente que o produtor salvou o grão e uma semente certificada. Isso desempenho produtivo daquela lavoura. Agora, é importante que a gente diga que existem outras coisas que estão garantidas aí, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de arroz vermelho. A lavoura de arroz, ela é uma das únicas, até onde eu conheço pelo menos, das grandes culturas de grãos, que a principal planta daninha é da mesma espécie. Isso traz um complicador muito grande para o manejo da lavoura, porque a produção de herbicidas, a forma como, principalmente na parte do manejo de planta daninha, ele é muito específico. Então é difícil você ter um arroz que tu usa um herbicida específico que mata ele. Tanto é que foi preciso desenvolver um arroz diferente, que é o Clearfield, o ACCase, para que a gente possa fazer o controle do arroz vermelho dentro da lavoura. E vamos pensar o seguinte, o arroz ele não é uma planta nativa da América. Então não existia, foi o homem que trouxe o arroz para cá. O arroz é do sudeste da Ásia, né? O ponto de origem dele, então tudo veio de lá. Se o arroz veio para cá pela mão do homem, quem trouxe o arroz vermelho também foi o homem. E esse arroz vermelho veio no meio da semente. Então a principal forma de distribuição do arroz vermelho, que é a principal planta daninha nas lavouras de arroz, é a semente. Então, o processo de certificação garante que aquele produtor, uma dos métodos de controle, né, dentro do manejo integrado, é a prevenção. Como é que eu previno que um problema chegue na minha lavoura? Pensando em arroz vermelho, a prevenção é o uso de semente certificada, porque ela está garantindo pelo processo, né, de certificação que não tem a presença de arroz vermelho. Então, assim, se eu for te analisar qual é o benefício, o benefício diz que semente certificada é em torno de 10% a 15% de produtividade a mais. Mas se eu for pensar na presença do arroz vermelho, aí esse benefício já é bem maior, porque a presença do arroz vermelho, só para a gente ter uma ideia, né, uma panícula de arroz vermelho por metro quadrado, ou seja, 10 mil panículas de arroz vermelho num hectare de arroz, vai me perder a produtividade em torno de 34 quilos para cada uma panícula. Então, pensando que um pé de arroz dá 3, 4 panículas com 70 grãos ali, estamos falando de 17 mil grãos, né, que pode ficar numa lavoura que tem a presença de 1 grão de arroz vermelho numa amostra de semente. Então, esse, né, seriam os principais benefícios hoje que a pesquisa consegue comprovar, né, em relação à adoção de sementes certificadas. E olha a importância, né, do produtor não botar tudo a perder, né, com qualquer tipo de semente sem ser certificada, né? E assim, existe diferença no tempo de germinação, vigor, resistência das plantas comparadas à semente sacaria branca? Com certeza, Aline. O Douglas comentou aqui de todo o processo, né, Douglas, que nós temos no beneficiamento de sementes, né? Então, claro, toda semente, ela é feita no campo, né, Douglas? Ela é feita lá. Quando ela vem para a unidade de beneficiamento, é onde nós vamos fazer a separação, né, de algumas questões. Pode ser de impureza, pode ser do como do arroz, pode ser da padronização do arroz, no tamanho, né? E com certeza nós vamos ter diferença, Aline. Então, por exemplo, a semente salva, que o Douglas falou, ela é um grão.
né? Então, lá no meio desse grão, vai ter diversos grãos de diversos tamanhos, né? Podemos ter impureza lá dentro. Então, isso vai influenciar na germinação. E outra questão que nós também podemos observar. Quando uma lavoura de semente salva ela é semeada, geralmente se usa 200 kg de semente. Então, essa quantidade que já é colocada a mais, vamos dizer assim, já é para suprir aquilo que já está faltando no meio, né? Tanto que uma semente certificada hoje, nós, Copérgia, junto com a EPAG, nós recomendamos aí 125 quilos de semente por hectare. Então, nós estamos falando aí de 75 quilos a mais por hectare, né, Aline? Questão de vigor, com certeza a semente certificada, como ela tem um padrão mais uniforme, são sementes selecionadas, isso nós vamos ter um vigor melhor no campo, né? Ou seja, a planta consegue passar por uma condição talvez de um frio, né, quando comparada a uma semente que ela está desuniforme, ou seja, eu tenho plantas boas lá no meio, mas eu também tenho plantas fracas, né? E a lavoura de semente certificada ela tem um padrão mais uniforme, né, Aline? E bom, isso também pode ter outros quesitos nisso, né? Por exemplo, quando a gente já está numa UBS, a gente já consegue também, hoje, já selecionar pela parte eletrônica também. Então, a gente já consegue tirar umas manchinhas na semente, então a gente já eleva um outro nível de seleção de sementes. Bom, o Douglas comentou na questão de doenças. Nas sementes certificadas, né, a gente consegue ter esse controle de doenças. E nas sementes já de sacaria branca, nós podemos ter já, vamos dizer assim, a ação do fungo lá no momento da semeadura do campo, né? Então, é outro ponto também que a gente pode observar quando a gente compara uma semente certificada com uma semente, né, que ela é um grão, né, Douglas? E, bom, a gente tem vários testes, a gente faz nos dias de campo, né, Douglas? Quando a gente semeia uma lavoura lá de 125 quilos por hectare e quando a gente semeia uma quadra com 200 quilos, né? Isso, no estabelecimento, a gente também consegue verificar esses lado a lado da semente certificada, né? E assim, Aline, cada produtor que semeia a sua lavoura, né, Douglas, ele também sabe o que está semeando. Então, por isso que se colocam 200 quilos quando comparado a uma semente certificada que se usa hoje 100, 125 quilos por hectare, né? Ele já bota mais porque sabe que é pior, né? Sim. Mas aqui cabe uma ressalva interessante nesse assunto que o Jean está colocando, é que assim, a semente ruim, ela também germina. Perfeito. Isso é interessante. É interessante que o produtor saiba. A semente ruim também germina. Só que essa semente ruim germina e gera uma planta ruim. Uma planta que tem um desenvolvimento menor. Então, o que acontece num lote de sementes que foi selecionado? A gente pega só sementes de alto padrão. Então, todas as plantas que forem originadas daquela semente, eles vão ter desempenho homogêneo, igual. Elas vão crescer iguais. Quando eu pego um lote de semente que não foi beneficiado e que tem variação na qualidade das sementes ali, aquela semente ruim, ela também vai germinar, vai gerar uma planta que ela vai se desenvolver sempre menos do que a planta que está do lado, que veio daquela semente boa. Sim. Né? E o que acontece? Ela está ocupando o espaço de uma planta ali. Ela está ali, ela vai se fixar, ela vai produzir, só que ela vai produzir menos, porque ela vai estar sempre na sombra da planta forte, entendeu? E aquela planta pequenininha que ficou ali enrustidinha, ela vai ficar na sombra, ela vai ficar subjugada pelas plantas que estão ao redor dela e a produtividade dela vai ser menor. Só que ela ocupou o espaço de uma planta que deveria ser boa, que deveria ser forte. Então, dentro de o que o Jean estava comentando, né, o que a gente faz na UBS, né, que é a unidade de beneficiamento de semente? A gente não melhora a qualidade de uma semente. O que a gente faz? A gente melhora a qualidade do lote de semente, porque a gente tira as sementes ruins e fica com um maior percentual de sementes boas. Então, esse efeito na lavoura, as pesquisas mostram que esse é o principal efeito, né, da melhoria da qualidade do vigor da semente. Porque existem duas características da semente, que é o seguinte, é o vigor e a germinação. Então, semente ruim,
também germina. Então a germinação, ela diz se a planta está, se a semente está viva ou morta, porque é ofertada a condição perfeita de germinação. Então é o teste padrão, né? Botado lá é como se fosse dado pão de ló para a semente germinar. Ar-condicionado num dia de verão, o cara assistindo no sofá, assistindo uma televisãozinha. Só que não é essa a condição que ela encontra lá na lavoura. Então o vigor, ele é um teste que ele faz o seguinte, ele estressa a semente e faz a semente germinar depois de estressada. Então, tu vai conseguir medir qual é a capacidade daquela semente desenvolver uma planta sadia e forte, mesmo tendo sido estressada. Porque essa é a condição que a semente vai encontrar na lavoura. Especialmente quando a gente fala de arroz pré-germinado, né, Jean? Onde a semente ela precisa vencer a lâmina d'água. Ela tem um desafio ainda maior, que é vencer uma lâmina d'água para se estabelecer. Então, se tu botar uma semente fraca ali, com certeza ela vai ter muito mais dificuldade. Então, essa é o principal ganho, assim, em termos de que o processo, né, de beneficiamento da semente ela consegue trazer. E isso é extremamente importante para o produtor, né, quando ele faz a compensação. Quando ele faz a compensação, que ele aumenta a densidade de semente para 200, vai estabelecer. As plantas vão nascer e vão se estabelecer. Só que tu vai ter uma densidade muito alta, isso vai trazer outros problemas. Por exemplo, competição entre o próprio arroz. A gente chama de competição intraespecífica. Então, o próprio arroz compete com ele mesmo porque ele está muito apertado. Quando está muito apertado, eu ainda tenho outros problemas. Eu tenho maior dificuldade de controle de pragas. Por exemplo, eu preciso controlar um percevejo do colmo que está lá embaixo. Quanto mais fechado tiver o arroz, mais difícil é controlar. Quanto mais fechado eu tenho o dossel da lavoura, eu crio um microclima muito mais favorável ao acontecimento de doenças, porque vai ficar mais fechado, o ar vai circular menos, vai ficar mais úmido e eu tenho microclima para rhizoctoniose, a própria brusone, né? Então, esse aumento da densidade, ele compensa uma menor qualidade, como o Jean falou, ele já semeia mais quantia porque ele sabe que a semente é pior. Então, instintivamente, o produtor sabe que a semente é pior. Mas ele faz isso no sentido de alguma economia, enfim, de tentar economizar alguma coisa. Mas aí vem aquela primeira conversa, né? A semente, ela custa em torno hoje de um custeio de uma lavoura 3,5%. Não é muito, né, comparado a outros cultivos. Pega quanto que representa no custeio uma semente de milho, de soja, né? Percentualmente é muito mais. Então a semente de arroz é muito barata, né? Barata no sentido de composição do custo da lavoura como um todo. Então, assim, é uma economia de pouco dinheiro e que pode trazer para o produtor um risco muito grande. Dor de cabeça. Né? E até aqueles dados, né, Douglas, que nós fizemos em algumas reuniões com vocês da Epagre, com produtores também, que a gente comparou uma lavoura semeada com semente certificada, ali em média 3,50 kg da semente certificada, e uma lavoura com semente, vamos dizer, salva, assim, né, feito pelo próprio produtor, né? Então a gente tinha baseado aquela vez a saca do arroz a R$70, colocamos ali o custo para ele levar a semente para secar, botamos o custo do frete ali para levar até algum lugar também para secar, e com aqueles custos ali o produtor economizava R$75 por hectare. Então, se você colocar na ponta do lápis e você colocar desde lá que você está plantando, cuidando, colhendo, armazenando essa semente no galpão, levando para secar, cuidando de praga de armazenagem para economizar R$75 por hectare, às vezes tem que fazer conta para ver se realmente a gente está economizando ou a gente está só fazendo o que está economizando, né? Certo. E assim, como as sementes certificadas, elas contribuem para reduzir custos com defensivos, tratos culturais ou não? Bom, Aline, com certeza. Desde o que a gente estava falando lá no início com o Douglas, né? Por exemplo, comprei uma semente de sacaria branca que veio com semente de arroz vermelho, isso já é um problema. Eu já tô condenando a minha própria área de produção, né? Veio com semente de canevão, eu vou ter problemas mais à frente para controlar também, né? Bom, doenças, a gente pode ter brusone já desde o estabelecimento da lavoura, né? E assim, com semente certificada, agora já complementando o que nós estávamos falando antes, né, Douglas? A gente vai usar menos sementes, né? Então, o teu trabalho já é menor também,
Então você já está economizando no operacional também, ali no momento do trabalho, né? Para pré-germinar a semente também, já é menos quantidade de sementes. Vamos utilizar hoje tecnologia que está sendo aqui na nossa região, o uso de drone para semear arroz. Baita ferramenta que a gente consegue reduzir até mais a densidade de semeadura, né? E assim, Aline, a gente tem que pensar em todo o ciclo da nossa cultura, né? O que a semente certificada vai nos trazer de benefícios e que eu vou também poder economizar com isso, né? Se a gente pensar no imediatismo, muitas vezes a gente vai partir para outras questões, né? Mas acredito que a gente tem que pensar num conjunto todo da construção da lavoura até nós chegar lá no momento da colheita, né? Douglas, algo para contribuir? Assim, uma vez eu escutei um depoimento de um produtor que ele me disse assim, a gente até pode fazer uma lavoura ruim usando semente boa. Mas é muito difícil tu fazer uma lavoura boa usando semente ruim. Então, assim, é uma experiência, assim, a gente vai, quando o outro vai ficando mais velho, vai começando a entender os mais experientes, né? Sim. E eu acho que isso é um depoimento, para mim, é muito vivo, assim, é muito claro, porque é lógico, inclusive, né? A gente... Tu tem o grau de investimento que é feito numa lavoura de arroz hoje, a gente está falando algo entre R$13.500, R$14.000 de custo uma lavoura de arroz. E tu botar em risco todo esse custo, todo esse investimento, né, pelo uso de uma semente de baixa qualidade, é uma coisa, é um risco que desnecessário, né? Por uma economia realmente, como o Jean comentou, muitas vezes uma economia baixa. Sem contar outras externalidades, né? Porque, por exemplo, se tu compra uma semente certificada de um fornecedor credenciado, tu tem uma nota fiscal que te garante que aquela semente ali, ela deve cumprir com o que ela promete, né? Se tu precisar, por acaso, tiver algum problema aqui que seja relacionado à qualidade da semente, tu vai ter aonde acionar, tu vai ter aonde, né, se socorrer. Agora, se tu pegar uma semente que não tem originação, tu vai chegar lá e dizer, cara, comprei a tua semente... não quero saber, né? Mas peraí... Quem te disse que essa semente é minha, né? Aquela história do tatu, né? Que tatu, né? Certo. Tá ali a sacaria branca, né? Não tem identificação, tu não tem nota, tu não tem como comprovar, tu não tem como cobrar. Então, assim, esse é um até para fins de seguro agrícola, são coisas importantes, né? Quando é muito mais fácil você acionar o seguro tendo utilizado, né, tendo a comprovação da aquisição de sementes certificadas. Então, são coisas que vão se somando, né? A gente até estava comentando, a pergunta era sobre economias, né, economias que a gente pode fazer ao longo do processo produtivo. Eu acho que o produtor que semeia, agora a gente está passando, nesse momento, estamos passando por o nosso inverno deu uma esticada, a gente estava comentando aqui hoje mais cedo, do frio, né, a dificuldade de estabelecer. Essa mesma analogia pode ser feita entre o uso de semente de alto vigor e semente de baixo vigor. Quando eu pego uma semente de alto vigor que eu semeio, é uma planta que ela despacha, sabe? É uma lavoura que estabelece rápido, que ela vence a lâmina d'água, tu vai fazendo os manejos e ela vai despachando, é uma lavoura que rende, vamos dizer assim, ela vai para frente. Quando tu pega uma lavoura de baixo vigor, ela já é uma lavoura que vai mais patinando, ela já se estabelece mais devagar, mais difícil, tu vai usar um produto, a planta está meio fraca, tu já tem que dar uma baixada na dose, aí o efeito do produto já não é o mesmo, né? Então, esses são todos os fatores que a gente evidencia, porque a gente comprova isso a campo. A gente consegue ver e o produtor também consegue ver. Então a gente sabe que um ano como esse que a gente está passando agora, onde o preço do arroz está baixo, né? O primeiro lugar que o produtor pensa em fazer economia é na semente. Isso é impressionante. Às vezes um produto que ele poderia deixar de usar por um ano sem problema na lavoura, tem coisas que a gente pode, alguns ajustes que com a devida assistência técnica o produtor consegue, acha um bom técnico que ele confie. Às vezes, dependendo do nível de fertilidade que está o solo, tu pode suprimir um fósforo, por exemplo, dar uma economizada aqui. Às vezes um produto, né, um milagroso que está tão na moda de se usar hoje, que tu consiga tirar uma aplicação. Enfim, tem outros lugares que a gente pode fazer alguma economia no momento de crise, né?
mas eu realmente não... A semente não é onde eu recomendaria fazer essa economia. A semente tem que ser boa. Certo. E um reflexo que pode acontecer para a próxima safra, né, Douglas, bem que tu mencionou, o primeiro ponto, o arroz está com preço menor do que a gente vinha aí dos meses de fevereiro a março, e o primeiro pensamento é salvar a semente para fazer a próxima safra, né? Mas a gente mencionou aqui que a porcentagem é em torno de 3 a 3,5% do custo. A gente mostrou aqui também com números que isso por hectare, você salvando a semente e comprar certificada não é uma diferença que você vai economizar muito valor por hectare, e que tem outras decisões que a gente pode verificar para economizar, para assim continuar usando sementes certificadas, né? Legal. E em seguida, vamos continuar falando sobre sementes certificadas, mas agora vamos ao oferecimento da empresa BASF. Puxa! É por cada um de nós e é por todos. É pela confiança no amanhã. É pela agricultura. É para alimentar o mundo juntos. É por tudo que amamos. BASF Soluções para a Agricultura. Juntos pelo seu legado. Voltamos agora com nossos convidados, né, falando sobre o tema sementes certificadas. E a gente está recebendo os profissionais Jean Isidro de Borba, né, gerente da UBS da Copérgia, e o Douglas Jorge, engenheiro agrônomo responsável e coordenador, quer dizer, né, do projeto Grãos da EPAGRE. E assim, agora retornando ao nosso papo, né, a gente quer saber algum dado, exemplo de lavouras, né, que significativos, né, que botaram as sementes certificadas e foi sucesso. Quais os números que a gente tem, Jean? Bom, Lina, a gente tem diversos cases de associados aqui da região do Turvo, de Jacinto, Praia Grande, que são produtores que usavam a sua própria semente, faziam sua própria semente, certo, e usavam esse grão, né, vamos dizer assim, para fazer uma próxima safra, né? E a cooperativa, junto com os consultores, junto com o departamento técnico, nós levamos para eles todas as informações de qualidade, que a semente certificada vem junto com isso, né? A agregação de valor na propriedade, e a gente convidou ele para fazer testes, né, dentro da propriedade, mas isso alinhado à parte financeira também, né? O custo que ele ia ter para investir na semente certificada e ele pegando aquele grão que ele colheu e destinando para a indústria, né? E bom, a gente tem diversos cases, né, Aline? E a gente não vai mencionar nomes aqui, mas que isso também possa ser exemplos, né? A nossa equipe do departamento técnico também está sempre à disposição, a nossa equipe da UBS também, produtores que querer fazer esse tipo de acompanhamento. E nós temos números, né, Douglas, hoje aqui no estado de Santa Catarina, né, Douglas, você pode compartilhar com nós qual é o nível do uso de semente certificada no nosso estado, né? Isso. A EPAGRE, ela acompanha há muitos anos já a qualidade da semente que está sendo usado no campo, né? Desde o tempo do colega pesquisador Noudin conduzir esse processo, agora o colega Laerte tem conduzido essa análise. O que a gente faz? A gente pega a equipe da EPAGRE, vai a campo visitar produtor na época da semeadura, um pouquinho antes da semeadura, né, e faz uma entrevista com o produtor e pergunta: qual é a semente que tu vai plantar a maior área, né? Dito isso, a gente pede para ele uma amostra daquela semente. A gente vai lá naquela semente que ele vai plantar a maior área e coleta uma amostra. São 250 produtores que nos fornecem amostras para serem analisadas, e aí a gente pergunta qual é a origem, né, de onde é que veio. Não, essa semente foi salva, essa semente eu comprei de um vizinho que não sabe quem que é, ou essa semente é certificada, né? Pega a variedade, enfim, uma série de perguntas ali para ele, e pega essas amostras e manda para analisar. Então são 250 amostras de semente na hora da utilização, né? E com esse trabalho, ele mostra que, e é algo bastante sabido, que Santa Catarina tem um destaque muito grande na utilização de semente certificada,
Então, em média, nos últimos anos, a gente tem acima de 70% das sementes utilizadas pelos produtores são sementes certificadas. Então, isso é um case de sucesso em qualquer cultura no país, né? Em arroz, muito, muito distante. O Rio Grande do Sul, até alguns anos atrás, tinha menos de 50% de adoção de semente certificada. E hoje eles caminham também a passos largos para tentar aumentar, né? A produção, porque lá inclusive não tem oferta o suficiente de semente certificada para fazer o campo, né? Mas bem, e nesse trabalho então mostra que acima de 70% de utilização de semente certificada em Santa Catarina, o que é muito bom. Claro que tem anos, e esse é um exemplo, tem anos que tu vê uma maré de movimentação dos produtores, principalmente movido por essa questão da economia, em função do preço do arroz comercializado está um pouco baixo. Tu vê alguns anos uma maré de movimentação dos produtores no sentido de usar semente salva, enfim, sacaria branca, né? Isso é uma coisa que nos deixa sempre muito atentos, sabe, Aline? Porque a gente não pode correr o risco de voltar para trás. Né? Eu acho que é pacífico para todo mundo que a agricultura ela é daqui para frente. Né? Então, a gente sempre faz esse trabalho até para demonstrar que a qualidade da semente certificada, e isso a gente tem vários dados, eu já fiz algumas palestras esse ano tratando do assunto, né? Compartilhando o resultado desses trabalhos, inclusive do histórico que a gente tem deles, né? Mostrando como é que é a diferença entre uma semente salva, porque a gente mede. Uma coisa, uma vez um pesquisador comentou assim, qualquer pessoa que venha argumentar sobre um assunto sem dados, só tem uma opinião, né? Só tem uma opinião, eu acho. Nós não, a gente vai lá e a gente mede, né? Então a gente consegue comprovar que a semente tem uma qualidade tanto de pureza com relação à presença de arroz vermelho, quanto sanitária, quanto de desempenho fisiológico, no caso, o vigor. Então, nessa análise a gente faz inclusive o vigor. E só para tu ter uma ideia de dados, né? Na semente certificada, 60 de cada 10 amostras que nós coletamos, 6 têm vigor, que a gente diz vigor alto e muito alto, que seria vigor acima de 80%. No caso da semente sacaria branca, né, essa que não tem origem, 6 de cada 10 amostras tem vigor abaixo de 80%. Então a gente tem na certificada 60% das amostras tem vigor alto ou muito alto, e no caso da própria, 60% tem vigor médio ou baixo. Entende? Então, a presença de arroz vermelho também é outro dado que a gente tem, né? A leitura da presença do arroz vermelho, que em torno de 65% das amostras salva ou sacaria branca tinha a presença de arroz vermelho. E tinha amostras dessas, e aí são quantidades elevadas de grãos de arroz vermelho presente na semente. Às vezes a semente certificada, assim, o arroz vermelho tem mudado no campo de semente. Então, existem algumas amostras de semente certificada que têm alguma presença, mas aí é 1 grão, no máximo 2 grãos na semente certificada. Quando eu falo de semente salva, teve casos de amostras que tinha 100 grãos de arroz vermelho na amostra de 700 gramas. Né? Então isso é algo que preocupa, né? Por isso que a gente faz uma campanha forte de estímulo à adoção da semente certificada, porque a gente mede, a gente sabe que a semente certificada que está na mão do produtor, ela é muito melhor, muito melhor. Até eu costumo dizer que ela até é barata, do tanto que ela é melhor que a semente branca e a semente salva, né? Certo. E assim, com tanta tecnologia nas sementes, né? Os melhoramentos genéticos estão sempre sendo estudados, sempre está vindo sementes melhores ainda, né, Douglas? Isso, a semente, além de tudo isso que a gente já comentou até agora, né? Ela é o principal vetor da tecnologia na lavoura. É ela que traz as novas tecnologias, né? Sim. Vamos pegar as últimas grandes tecnologias em lavoura de arroz. É o sistema Provisia, é a última, mais recente, né? E o Clearfield também, que foi revolucionário para a lavoura de arroz no Brasil, né? Em Santa Catarina até não é tão importante, assim, não foi tão decisivo, porque o sistema pré-germinado está aí, ele faz esse processo de controlar o arroz vermelho bem na lavoura. Mas no Rio Grande do Sul, ele foi vital, né, para a mudança do arroz vermelho. E toda essa tecnologia, ela só chega na lavoura através da semente, né? Tu só pode usar a tecnologia se tu usar a semente
que é vetor. As novas variedades, né? Pegar o 126, uma variedade que em Santa Catarina foi revolucionária em termos de desempenho da lavoura. Mudou o padrão, o top ou a meta que o produtor tinha de produtividade. E ela chega para o produtor através da semente. Então, assim, as principais tecnologias chegam ao campo através da semente, né? O próprio sistema pré-germinado, né? Se a gente usa uma variedade que não seja desenvolvida para o pré-germinado, o que vai acontecer com o arroz? Vai acamar, vai ter problema, não dá para estabelecer. Então, essas tecnologias chegam, né, ao produtor através da semente. É o principal vetor, né, dessas novas. E novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas também chegam através da semente, principalmente aquilo que vem embarcado dentro de uma variedade. E quando o produtor adquire semente certificada, né, Douglas, que ele está comprando a semente da cooperativa ou, enfim, de outro parceiro também, ele está ajudando ali a cooperativa ou o parceiro a pagar um royalties. E esse royalties ele vai para as instituições, vai para a EPAGRE, vai para outras obtentoras de tecnologias, aonde vai ser um incentivo financeiro para continuar as pesquisas para trazer novas cultivares, né? Como o Douglas mencionou, o 126, claro, ele é uma nova cultivar de arroz, mas dentro daquela semente, dentro daquela cultivar, ela tem características específicas, principalmente aquelas climáticas, né, Douglas? Vamos dizer assim, que tolera ali ao extremos de temperatura no florescimento, tanto por frio e calor, né, Douglas? Mas que isso também foi uma tecnologia que lá na EPAGRE teve um investimento financeiro de pesquisadores, de pessoas trabalhando para desenvolver esse material, né? Então, se a gente deixar de usar agora sementes certificadas, né, esse incentivo financeiro ele vai acabar reduzindo. E os nossos investimentos para trazer novos cultivares, ou com melhor perfilhamento, ou com uma melhor adaptação a plantio mais no cedo ao frio, vamos supor assim, né? A gente acaba, vamos dizer assim, tendo essa redução de incentivos, né? Então, a semente certificada ela também contribui para trazer esses investimentos. Bem apontado, Jean. Hoje as principais cultivares adotadas no campo, elas vêm de programas de melhoramento públicos. Perfeito. Então, é a EPAGRE, a Embrapa e o IRGA. Esses são os principais obtentores hoje no mercado. Manter programas de melhoramento é extremamente caro. As estimativas apontam que o custo para o desenvolvimento de uma variedade de arroz ele gira entre 2,5 a 3,5 milhões de reais. Então é um custo alto para manter equipes altamente especializadas que fazem o processo de melhoramento genético. Então quando o produtor paga, quando ele adquire semente, parte desse valor que ele pagou, está embutido no custo, é royalty. E esse royalty retorna pro obtentor, né, para continuar o processo de desenvolvimento. E as novas tecnologias vão sair daí, desse retorno. Então, eu costumo dizer que é uma forma que o agricultor tem de ajudar, enfim, de custear o melhoramento de novas cultivares. Então, cada uma que chega, que traz uma melhoria, ela foi custeado pelo aquele produtor que adquiriu a semente certificada. Então, isso é crucial. E se a gente analisar a cultura do arroz, até fiz essa menção no começo, comparado com outras grandes culturas, o custo da semente de arroz é barato, principalmente porque os principais obtentores são empresas públicas. Né? Então, hoje que a gente tem, né, bastante dificuldade dentro do setor público de viabilizar orçamentos, enfim, se a gente quiser que essa semente de arroz continue custando pouco para o produtor, é muito importante que a gente defenda. Aqui eu estou fazendo uma defesa em nome de todos os obtentores, né, que são empresas públicas, porque a gente vem sofrendo assim, algumas dificuldades. Na EPAGRE a gente até, né, felizmente, a gente tem muita tranquilidade para trabalhar, né? Mas esse recurso que ele retorna através do uso da semente certificada, ele com certeza está viabilizando os investimentos e os aportes de recursos necessários para que a gente continue produzindo lá em Itajaí a variedade que o agricultor vai usar na lavoura daqui a 13 anos. Que é mais ou menos o tempo que demora para uma cultivar ser desenvolvida. Então, o que a gente está custeando com o recurso
recurso do Reut hoje é a cultivar daqui a 13 anos. Então, se a gente parar em algum momento de fazer o desenvolvimento, daqui a pouco a gente vai ficar sem novos lançamentos. E esse mundo, né, de mudança climática, de novas tecnologias, o desenvolvimento não pode parar, a pesquisa não pode parar. E é o que faz a agricultura do Brasil ser tão para frente, assim, tão desenvolvida, toda a importância que se dá para o desenvolvimento de novas tecnologias. Eu acho que isso é fundamental a gente comentar, não podia deixar passar despercebido, bem lembrado pelo Jean. Legal. Já era uma pergunta que eu ia perguntar também sobre tendências, né, dos próximos anos, mas tu já explicou. Então, é o incentivo que, né, o produtor vai dando e, né, testar, botar a semente certificada, é todo esse retorno que volta, né, Douglas, que tu já falou, né? A gente acompanha o mundo do arroz aí ao redor do planeta, né? A gente para ver o que a gente sempre sai fora buscar novas, o que está surgindo de novo, né? Então, ano passado nós estivemos lá nos Estados Unidos numa missão técnica, né? Visitando, a gente inclusive visitou o departamento da Universidade da Louisiana, onde foi desenvolvida o Clearfield. Né? Não tivemos a oportunidade de conhecer o pesquisador, ele já está aposentado, mas estivemos lá no departamento que desenvolve. Então, assim, as principais novidades em termos de desenvolvimento de cultivares, elas estão muito focadas na parte de resistência a herbicidas. Então, existem trabalhos buscando novas resistências, né? Que não seja só o ACCase, no caso Provise, o Max Ace, ou o Clearfield, né? E o Full Page, que são tecnologias já conhecidas, né? Mas novos mecanismos de ação, porque a gente sabe que as plantas elas vão se adaptando, vão cruzando e vão adquirindo essa resistência do próprio arroz. Isso é um dos grandes desafios que a gente tem, que torna o processo de resistência mais rápido, né? Mas a gente tem novos mecanismos de ação que podem ser associados, a gente já tá buscando, a gente já está de olho nisso. Isso já está dentro da EPAGRE, por exemplo, já está dentro da EPAGRE sendo desenvolvido para daqui a 10 anos, 13 anos, essa tecnologia possa chegar também para o produtor aqui de Jacinto Machado, de Turvo, aqui da região sul. Legal. E Aline, pensando ali, já que tu perguntou das tecnologias, não diretamente tecnologias, mas eu queria fazer uma comparação. Hoje nós, Copérgia, somos uma cooperativa que produz semente de arroz. E veja bem, nós plantávamos semente certificada a 150 quilos por hectare. Então, se nós quiséssemos continuar comercializando os 150 quilos, nós iríamos vender mais sementes. E hoje nós posicionamos para os produtores a redução da densidade de semeadura de cultivares. E com o uso de drone ainda melhora agora a densidade de semeadura menor, né? E os próprios cultivares, né, Douglas, que estão vindo mais moderno, agora como foi o 126, semeaduras de até 100 quilos por hectare. Então, isso também é tecnologia. Tu semear uma área de 50 quilos a menos do que é o que a gente já vinha acostumado a fazer, eu acredito que isso é tecnologia, né? Uma cultivar que perfilha mais, isso também isso é tecnologia também, que tem ali as suas tolerâncias a temperaturas no florescimento, né? Mas veja bem, hoje nós estamos falando isso do 126, o Douglas posicionou muito bem. Hoje nós comprando a semente certificada 126, então daqui a alguns anos, esses royalties que nós estamos pagando, comprando a semente certificada, daqui a pouco vai vir um 126 melhorado, ou talvez um outro nome, vamos dizer assim, para a gente usar daqui 3, 4 anos, né? Então, assim, o trabalho ele é conjunto. É os produtores, é a cooperativa, é a EPAGRE, é a empresa que é dona do sistema Clearfield também. Então, isso é uma cadeia, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar juntos, trazer informações também para os produtores, mas é uma cadeia que a gente tem que estar junto. Seja nos momentos de altas, mas também nos de baixas, a gente ter mais informações ainda para tomar decisões, vamos dizer assim, mais inteligentes, né? Legal, então, para encerrar, a gente queria, né, vocês deixaram uma mensagem para quem ainda tem dúvida sobre sementes certificadas, como é que, né, o pessoal pode vir na Copérgia, pode procurar a EPAGRE. Qual é a mensagem que a gente pode deixar por quem está nos escutando? Nos ouvindo, nos vendo, né? Bom, acho que a minha mensagem é dizer que a cooperativa sempre está à disposição, né, junto com o seu departamento técnico, com os consultores externos também. A nossa UBS também sempre está de portas abertas. Dizer que as sementes certificadas, onde assim, ela é o início
a primeira questão que a gente faz na lavoura é usar, o primeiro insumo que a gente usa é a semente, né? Então, dizer que também ele é um insumo que a gente também precisa fazer aquela conta que eu mencionei, que muitas vezes estamos economizando, mas talvez não é uma economia tão inteligente, né? Estamos à disposição, quero também agradecer, Aline, pelo convite aqui, Douglas também, da Epagre, e seguimos aí, né? Estamos iniciando uma nova safra, vamos ter a colheita desta, e eu acho que o próximo desafio também para a safra aí 26, 27 também vai ser um grande desafio. Legal. Aline, assim, o meu recado final ele vem da seguinte forma. Hoje, no campo, produzindo arroz em Santa Catarina, são menos da metade dos produtores que produziam arroz há 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. Então, hoje são menos de 5 mil produtores de arroz, né? Num tempo não muito distante, éramos 12 mil produtores de arroz em Santa Catarina. O que está acontecendo? A área não diminuiu. Toda a área continua sendo plantada. Então, tem gente que está deixando de plantar arroz, enquanto tem uns que estão ficando plantando arroz, né? Então, normalmente, quem sai é quem não consegue se viabilizar ou acha outras oportunidades, o que é louvável, né? Agora, esse corte, né, ele vai no sentido da eficiência da condução da lavoura. Então, quando eu comecei a trabalhar com arroz aqui em Araranguá, que eu vim trabalhar na Epagre aqui em Araranguá com arroz especificamente, eu fazia muito e continuo fazendo muito cálculo de custo de produção. Eu tinha uma régua de corte que era o seguinte: os caras até 140 sacos por hectare, quem tivesse produzindo daí para cima era quase garantido que estava ganhando algum dinheiro, né? Que estava pagando tudo nas contas e estava sobrando alguma coisa. A última vez que eu fiz essa relação, essa régua de corte, ela estava em 170. Né? O custo estimado pela Epagre para a lavoura 2024-2025, ela foi de 175 sacos. Pelo preço médio comercializado, para nivelamento, 175 sacos por hectare. Então, a gente está vendo que a régua da produtividade para manter a remuneração da lavoura, ela está subindo muito, ela está muito alta, né? Então, tudo que o produtor fizer dentro da lavoura tem que ser no sentido de levar a mais eficiência, mais produtividade, né? Seja qualquer escolha que ele faça dentro da lavoura, se ela não for bem focada, bem analisada, baseada em dados, em informação de confiança, vai agregar custo, e se não agregar produtividade, o produtor vai ter dificuldade de se viabilizar. Né? Então essa é a mensagem. Então quando a gente vem para um ano, né, mais desafiador como esse, as economias elas têm que ser no lugar certo. Se isso comprometer demais a eficiência da lavoura, uma economia pode gerar mais custo. Porque o custo da lavoura ele não pode ser mais entendido, o produtor tem que evoluir nessa parte da gestão, ele não pode ser mais entendido em custo por hectare. Né? Eu não posso mais pensar, eu falei ali em 13.500, mas uma lavoura que produz 220 sacos por hectare e uma lavoura que produz 170, o custo é muito parecido. Ele é muito parecido. Então, qual foi a diferença? Foi usar esse custo para gerar mais produtividade. Então, tudo que o produtor fizer, às vezes uma redução o custo tem que ser analisado por saco de arroz. Então, se eu tenho 13 mil reais de gasto em 220, vai dar um custo por hectare. Se eu tenho 13 mil em 170 sacos de produtividade, vai dar outro custo por saco. Então, o produtor tem que pensar em fazer a conta por saco. E aí ele vai ver que, às vezes, se ele fizer uma economia de 500 reais, mas que baixe 10 sacos de produtividade, ele aumentou o custo por saco. Né? E ele recebe por saco. Então, essa é a mensagem final. Busque a eficiência, consulte pessoas e técnicos que você tenha confiança, né? Pessoas que vão te orientar no sentido do melhor custo-benefício para você, porque às vezes a gente encontra gente que é custo para ti e benefício para mim, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem, porque a nossa agricultura ela está
muito desafiadora do ponto de vista de, para se viabilizar, ela tem que ter eficiência. Então, acho que essa é a minha mensagem. Ela é um pouco desafiadora, assim, para pensar, né? Mas eu acho que é exatamente isso, né? Porque, no fim das contas, quem mantém a nossa atividade aqui econômica, toda a nossa economia girando, as nossas cidades funcionando, né? Depende muito da agricultura. Sim. E a gente quer que a agricultura nossa seja cada vez mais forte, cada vez mais desenvolvida, gerando renda e qualidade de vida. Não só para o produtor, Sim. porque ele é o imediato quem que recebe o resultado do próprio esforço, mas através do esforço do agricultor, toda a sociedade onde ele está inserido também vai bem. Então a gente tem, né, a Epagre tem uma preocupação, nosso lema não é só atender produtor, a gente atende a sociedade catarinense. Sim. Porque através do nosso trabalho, o produtor, né, indo para frente, ele leva todo mundo junto, né? Então é a base da nossa economia e eu acho que isso é extremamente importante. Então deixo essa mensagem, eu acho que o assunto que a gente discutiu aqui hoje, ele é um assunto extremamente pertinente para nós, da Epagre, nós temos um carinho muito grande pela questão da semente e por tudo, né, o que foi exposto aqui, a qualidade da semente é um processo que contribui na eficiência da lavoura. Então essa é a minha mensagem final. Foco na eficiência, que ali vai estar a tua rentabilidade, o teu lucro, e sem lucro ninguém está para brincar. A gente está aqui para sustentar as nossas famílias, para sustentar, ser o nosso ganha-pão e tocar a coisa para frente. Então, agradeço, né, o convite por estar participando desse podcast e conte com a gente sempre aí com a Epagre no futuro, aí quando tiver demandas, nós estaremos aqui novamente. Esse é o nosso compromisso. Legal. Muito obrigada pela participação de vocês novamente, em nome da Copérgia, né? Conversa muito boa, com certeza explicativa, né? O pessoal que não sabe o que era de semente, o pessoal que já sabe, os produtores. Então, foi uma conversa muito explicativa. E você que nos assiste, gostou desse episódio? Então, compartilha com os amigos, compartilha com os produtores que você conhece, com a família. E vamos fazer esse assunto chegar a mais pessoas. Então, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Até o 5º episódio. Vamos dar um tchauzinho lá pra câmera? Tchau! Tchau, tchau.